vamos chamar a Bruna Lombardi, que acho que já está por aqui. Já estou aqui. Querida, E muito aí, meu obrigada. amor, você tá boa? Tudo bem Eu, com você? namastê. Namastê. Querida, queria muito te agradecer por você estar aqui, por passar a sua experiência, por essa qualidade de vida que você tem e sempre teve, para quem está aqui nos assistindo. Muito obrigada. E para o meu lado aqui também, eu quero que você vai contar um pouquinho da sua experiência, porque sempre as nossas lives têm que ser uma troca, né? Isso aqui é lindo desse momento que a gente está vivendo, desse momento tão duro por um lado e tão solidário por outro, onde todo mundo está realmente descobrindo a arte de trocar, de se ajudar, de se unir. Eu acho que essa é a única coisa que sobra dessa forte jornada, né, que a gente está. Com certeza. Então, eu queria que você me contasse um pouco, Bruna, como é para você, como sempre foi para você, ter essa qualidade de vida, essa busca pela qualidade de vida, como, por exemplo, alimentação, atividade física. Eu acho que não é essas duas questões são fundamentais e existem coisas que a gente esquece do nosso organismo e que a gente precisa realmente ter a noção do todo para a gente conectar tudo, né? Seja o lado... A gente vive, na verdade, assim, se você pensar, Valéria, você, eu, todo mundo que está nos assistindo, direta ou indiretamente, a gente vive sob muita pressão, né? Ou a gente tem que lutar por uma sobrevivência imediata, ou porque tem entregas para fazer, ou porque a vida cobra coisas, ou porque você está sempre num desgaste forte, seja físico, emocional, espiritual, de todas as maneiras. Porque o trem da vida, né, ele vai seguindo nos trilhos e você precisa pegar, de certa maneira, e ter uma direção para orientar tudo isso. Então, o que é a qualidade de vida, no fundo? A qualidade de vida é você prestar atenção no teu rumo, no que você faz, no que você quer, no que você não quer, no que você precisa muito e como você vai resolver aquilo. E entender que um pouco de estresse faz parte, porque a gente não está em cima do Tibete, a gente não está orando, né, no templo, a gente não está na montanha, a gente está no trânsito, a gente está no confronto, a gente está no dia a dia, a gente está recebendo o noticiário, enfim, a gente está nessa combustão constante. Então, se você não tem algumas proteções de de como você quer lidar com isso tudo vai lidar com você como ele quiser, concorda? Sim, com certeza. E aí você fica... Sabe assim, eu sempre falo aqui, eu digo assim, a gente não pode virar graveto na enxurrada. É, Sabe? Aquele galhozinho ótimo. que cai da árvore, vem aquela chuvona e aquele galhozinho ele leva em ladeira abaixo e cai no bueiro e ele vai indo, ele não sabe nem para onde vai. Então, se tem essa enxurrada, a gente tem que ter aprender o que é a nossa resistência. A nossa resistência está muito ligada a essas pequenas ações da vida. Seja aquilo que a gente vai comer, seja, não é só o que você vai comer, é como você vai comer, é de onde provém o que você vai comer, é se isso está ajudando o meio ambiente, se você está lidando com os pequenos produtores, se você está ajudando o consumo de uma maneira bacana. Todo mundo pode produzir e vender e trabalhar e fazer seu comércio e tal, mas tem que ter um propósito. As pessoas que não estão fazendo dessa maneira, que só visam o lucro a qualquer preço,
que passam verdade. por cima de todo mundo, que derrubam o outro para conseguir, essas pessoas elas vão inevitavelmente sofrer a consequência dos seus atos. Verdade. Então, existe uma coisa assim muito clara na vida, né? Que é essa tessitura que a gente vai costurando aos poucos, para a gente chegar numa coisa que você diz assim: eu quero uma melhor qualidade de vida, não só para mim, como para os outros. Porque, Valéria, você sabe que ninguém é feliz sozinho, né? A Não, gente é com feliz certeza. que o nosso ambiente esteja feliz, que a nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta. A gente quer essa totalidade, essa é a busca. É. E não é porque está na moda falar em meio ambiente é que você aderiu. Você, a vida inteira você defendeu isso. Aliás, essa camisa floridinha é tua em homenagem, porque flores me remete à primavera, me remete à natureza. Então, eu falei, a Bruna merece uma camisa florida. Exato. Entendeu? E eu também vi E de é, rosa, falando do nosso outubro rosa. e Queria eu te aqui perguntar agora, eu quero, né, fazer um pouco para você também, como foi, porque a gente está, eu tenho assim um monte de público que eles estão aqui nos assistindo, eles são amigos, eles participam, eles fazem comentários, eles são muito atuantes, muito uhum, engajados, né? E eu quero te perguntar como é, porque você vai ajudar um monte de pessoas, de mulheres, com essa resposta nesse momento, e a gente está fazendo campanha para todas essas causas há anos e anos e é, anos. Meio ambiente, ecologia, povos indígenas, as mulheres, contra o racismo, contra o preconceito. A gente está nessa batalha muito antes disso ser amplamente divulgado. E eu fico muito contente que uhum, hoje isso seja amplamente divulgado, que esteja em todos os lugares, que as pessoas falem muito sobre isso, que exista denúncia, seja para maltrato dos animais, seja para violência doméstica, seja para o que for. Ninguém mais está sozinho. é Nós verdade. estamos numa sociedade que está querendo prestar atenção em cada um de nós e a gente tem que se impor dessa maneira. Mas tem um instante em que as mulheres se sentem absolutamente sozinhas. Um É, instante que elas recebem um diagnóstico. é. E você é uma pessoa que eu conheço bastante, a gente já trocou muito. Você realmente tem um olhar para isso, uma sabedoria, uma experiência que eu queria que você dividisse um pouquinho disso com todos nós, todas nós. Sabe, Bruna, eu aprendi, em primeiro lugar, que esse daqui é um tipo de doença que você não joga sozinho. Então, eu vou fazer uma analogia com o nosso nobre futebol, né? Então, precisa ter um técnico, precisa ter um capitão do time, que nesse caso sou eu, mas precisa ter um entorno, que é a família, os amigos, né? O apoio dos colegas de trabalho, de todo mundo. Sem amor e sem carinho, nada funciona. Muito. Então, assim, é um choque, porque eu luto contra a doença há 16 anos. É a quarta vez que eu recebo o diagnóstico. Gente, eu não sou monja, não. Isso aqui é carequinha porque eu estou em quimioterapia. Né? Eu não estou lá no Tibete e não sou monja. Mas Você reage muito forte para isso, né? Teve um momento que a gente trocou ali e você busca a força dos amigos, o que é maravilhoso. E procuro. E quando eu precisei escutar a tua voz, mas não pela internet só, eu te busquei, eu te chamei, porque eu queria escutar a tua palavra diretamente para mim. Né? E você me deu, né? E você me mandou. E você me deu uma dica assim, super, fantástica para mim, que foi eu conversar com o meu próprio corpo. Né? E eu fiz isso, e tenho feito durante as químios, porque é importante o meu corpo aceitar a medicação e eu receber com serenidade.
Então, eu estou de todas as vezes, de todas as 20 e tantas cirurgias pelas quais eu fui submetida, desta vez eu estou muito mais serena, muito mais em paz comigo mesma. Eu cortei muitas coisas que me faziam mal e deixei só coisas boas, né? E usufruindo destas coisas boas. Então, quando eu estou assim, quando eu preciso de alguma palavra gostosa, eu pego o teu livro de poesia e abro aleatoriamente, né? Então eu abro e leio, né? E aquilo faz bem para minha alma. Que bom. E me tranquiliza, me deixa mais serena, ou seja, me eleva para o divino, né? Então, isso é fantástico, é saber que Deus está dentro de mim. Eu não vou procurar Deus num monte de lugares, porque Ele está aqui, né? Então, eu observo a natureza, eu curto, às vezes, até o teto né, aqui da minha casa, da minha sala, deitada. Então, é você observar com serenidade tudo que está acontecendo com você, inclusive com o seu próprio corpo. Isso. Você falou uma coisa super importante, porque essa coisa da absorção, né? As coisas vêm para você, para outras pessoas, para cada um de nós, cada um tem a sua luta, o seu fardo, o seu conflito, sua sobrevivência, os fatos da própria vida. E a maneira como a gente os recebe, ela vai fazer uma grande diferença, sem dúvida nenhuma. E muitas vezes a gente ainda não está pronto para receber daquela maneira. A gente precisa caminhar para aquele lugar onde as coisas vão acontecer para você, quase que um despertar de consciência. Mas é importante para as mulheres saberem, primeiro, que elas não estão sozinhas. Em momento nenhum, mesmo naquele instante transformador, né, daquele choque, como você falou, do diagnóstico. Então, tem esse primeiro minuto que ela tem que ter absoluta certeza de que ela não está só, mesmo que ela pense naquele instante, o que pareça para ela que ela está só, mas ela não está. É verdade. Em seguida, ela tem que ter a certeza, né? E isso é uma das coisas que a gente conversou, que ela não está no processo da doença, mas ela, a partir do minuto que ela descobriu que ela vai tratar, que os amigos vão ajudar, que todo esse processo inicia, ela entrou imediatamente no processo de recuperação. Ela está, a energia dela entrou em processo de cura. Verdade. E essa é uma diferença entre a luz e a escuridão. É uma grande, grande diferença aquilo que você vê como um processo de cura. Nesse processo de cura, como você disse, você vai conversar. E eu tenho uma amiga recentemente que tem 21 anos e está passando por isso, passou, graças a Deus, já está na recuperação. Mas você pode imaginar que tamanho de choque também. Com certeza, e jovem, né? E assim, jovem. é mais perigoso ainda. E muito saudável, a menina muito saudável. E eu vou repetir aqui o que eu falei muito para ela, que é este que eu falei para você, óbvio, né? Que é esse conversar com o seu corpo. Então, existe uma forma, existem duas maneiras aqui, porque é um diálogo. Então, você vai ter que aprender a escutar o seu corpo, e escutar o seu corpo, que é uma das coisas que a gente também conversou, que é o seguinte, se ele está te dizendo, dá um break, para, eu estou cansado, eu estou precisando dar uma descansada, não se exalte, não se irrite, enfim, todas aquelas coisas que a gente escuta e passa batido, porque você está precisando, e aquela cobrança interna, né? Que é você lutando contra o seu corpo. Quanta gente trabalha até cair,
trabalha doente, trabalha se sentindo mal. Eu me incluo, não pense, entendeu? É. A gente tem essa força, tem essa coisa, tem essa vitalidade, quer, mas tem que ouvir. Então, Uhum. saber escutar o próprio corpo é o grande início de tudo. Porque saber escutar é uma forma de prevenção também, Com né? certeza é. A gente tem que escutar os sinais. Os Então, por sinais. isso eu falo em qualidade de vida, justamente porque você me lembra isso, porque a qualidade de vida, na realidade, é a prevenção primária. A Sem dúvida, secundária é ir ao médico e fazer os exames. Só que sem a dúvida. primária, você tem que ter qualidade de vida, entendeu? Sem qualidade, sem cuidar da alimentação, uma Do atividade repouso, física, do repouso. do De, sono. exatamente. Então, nada adianta, nada adianta. Então, a gente tem que procurar esta qualidade de vida. E falando nisso, Bruna, eu queria que você me desmistificasse um pouquinho a história de que a pessoa precisa horas para meditar. Eu queria que Ah, você é. contasse Não, um pouquinho que não precisa deste de tempo jeito nenhum. todo. Não, absolutamente. Ninguém pode. Viraria um luxo para muita pouca gente. Ninguém aguenta e ninguém pode, né? Eu quero, antes, eu vou falar sobre isso sim, mas deixa eu só completar o lance de ouvir, de escutar o próprio corpo e também de falar com ele, de completar o diálogo, tá? Uhum. Então, aquilo que você disse, que eu falei para você falar com o seu corpo. O que isso significa? Porque você já está sabendo, você já entendeu, você já está agindo nisso. Mas muita gente ainda não entendeu, não sabe que premissa é essa. Então é o seguinte, no instante que você vai para um hospital fazer uma cirurgia, ou que pode ser inclusive uma cirurgia estética, pode ser qualquer tipo, entendeu? Você vai para um hospital, ou você vai fazer uma químio, ou você vai sofrer algum tratamento de choque de alguma forma, seja um dente, seja o que for, tá? Você precisa criar o hábito de falar com o seu corpo. Porque o seu corpo não sabe onde colocar aquilo. Ele não sabe se aquilo que você está dizendo, se aquilo que está acontecendo com ele, se você não disse nada, se aquilo que está acontecendo com ele não é alguma violência que você está sofrendo. É uma violência, de certa maneira, né? Uhum. Mas para ele é uma violência surpreendente se você não o preparou. Se É você não verdade. conversou com o seu corpo, com todo esse sistema maravilhoso que funciona, né? Independente de você, às vezes você trata ele mal e ele funciona bem mesmo assim, é, você precisa dizer a ele que você está fazendo, que você está naquele processo de cura. Que isso que você está recebendo, esse tratamento de choque, é alguma coisa que vem para o bem dele, que vem para melhorar a situação que você está, que vem para fazer, trazer para ele uma harmonia maior. Então, você, de certa maneira, você está preparando o seu corpo e você mesma para isso tudo, né? Porque não há uma diferenciação entre uma coisa e outra. Quando a gente fala o corpo, no fundo você está se falando, mas o se falando já aciona um monte de mecanismos dentro de você e que vão te ajudar profundamente. E um desses mecanismos fundamental é a meditação, o mindfulness. Então, o Uhum. mindfulness, a palavra, significa a plenitude da atenção, sabe? Você está presente no momento, prestando de verdade atenção naquilo que você está fazendo. Obviamente, a gente tem mil momentos distraídos, né? Você fala assim, será que eu tomei o remédio ou não tomei? Será que eu fiz isso? Você tem. Então, você vai criar pequenos rituais, pequenos sistemas, pequenos métodos para que isso funcione e dê certo na sua vida, tá? Para que você se distraia menos, para que você consiga... Porque veja bem, toda a nossa sociedade
ela é feita para te distrair. A gente vive num mundo que quer chamar a tua atenção para um monte de coisas. Quer chamar Verdade. a tua atenção para noticiário, quer chamar a tua atenção para um marketing de um produto, quer chamar a atenção para assistir um show, ele quer chamar a tua atenção para a guerra, ele quer chamar a tua atenção para a violência, ele quer chamar a tua atenção para todos os assuntos que existem na pauta do planeta. E você tem que selecionar mais ou menos, mesmo assim eles interferem no teu sistema bastante, e é bom com isso fazer uma triagem. Mas você tem que fazer essas escolhas. As escolhas que você fizer vão ajudar você, no minuto a minuto, a estar presente no momento. Estar presente no momento é, de certa maneira, não se deixar levar por essa enxurrada de distrações, essa avalanche de distrações que vão te puxar para todos os lados, talvez alguns que você não queira ir. E É que verdade. vão, né, não vão ajudar, não vão somar. Então, paralelo a isso, essa atenção plena, você tem a possibilidade de meditar. Que a meditação nada mais é do que você limpar a sua mente. Você vai ter, assim, alguns minutos bastam. Quando você treina, e tem isso já tão incorporado dentro de você, assim, você faz isso por realmente minutos, poucos minutos, entendeu? Você faz como... Você sabe que cada vez que a gente pisca por que a gente pisca enquanto a gente fala? A gente pisca porque o nosso piscar é um descanso. O piscar, se você calcular o piscar entre o piscar e o olho aberto, você vai ver que a gente cria um equilíbrio, a gente cria uma harmonia entre olhar e não Verdade. olhar. Então, é muito necessário piscar, é muito importante para os seres humanos piscarem. Fechar o olho, abrir, fechar o olho, abrir. Então, assim como é muito importante fechar o olho e dormir. Isso também é o balanço, isso também é o equilíbrio. Você passou o dia atento e você passa a noite em posição de repouso. Você vai sonhar, você vai ter outras, né? Mas você vai tentar batalhar a qualidade de sono também. A estar mais próximo do que te faz bem, a você saber fazer melhores escolhas, a pensar nas coisas que podem te ajudar. Quando a pessoa começa a meditar, em geral, ela tem milhões de pensamentos. Os pensamentos que enchem a cabeça dela são os mesmos de sempre, né? Ela, ela tem, assim, quase que o descontrole do pensamento. Faz parte. Então, você não pode ficar assustado, falar assim, eu não consigo meditar. Eu ouço muita gente que entra na nossa rede Felicidade e bota os comentários e fala assim, eu não consigo meditar, eu fico pensando muito. E a gente explica, a gente fala assim, não, mas o pensar muito faz parte do processo. Você não vai conseguir controlar. Você vai pensar muito, vai distrair, vai pensar em coisas, o que eu vou comprar, o que eu preciso, o que está faltando, onde que eu não sei o quê, como é que eu vou pagar. Faz parte. Aos poucos, aos poucos, porque tudo na vida é um exercício de paciência, não é, Valéria? Com certeza, A todos tua os dias. recuperação, a tua cura, a tua retomada não é um exercício de paciência? Com certeza. E se eu não tivesse paciência, eu aprendi que você tem que treinar todos os dias. Né? Você tem que acordar e pedir assim, né, para o universo. Eu peço tudo muito para o universo, para que Deus também me dê sabedoria, para eu, uma das coisas, ter paciência. Né? Porque não é fácil, né? não, é um tratamento longo que te tira da tua vida, né, do teu foco, do teu trabalho, né, e é assim, é de alto custo
Então, custa muito dinheiro, mesmo para quem é atendido pelo SUS, porque você também deixa de trabalhar e de ganhar. Então, eu peço assim para que Deus me ilumine, me dê sabedoria, para eu ter paciência, para eu ter ser uma pessoa resiliente, né? E tocar a vida desse jeito. E ele, sou honesta com você, ele tem me ajudado muito. Daí eu falo assim, não importa a religião, o importante é a fé e a gratidão. Então, eu tenho essas duas palavras que eu uso muito como ferramentas para o meu dia a dia. Eu tenho muita fé e eu sou uma pessoa muito grata, muito. Eu, sabe, não é só gratidão a Deus, eu acredito muito que as pessoas entram na nossa vida como uma forma de que Deus mandou, né? Deus, essa pessoa é uma interlocutora de Deus aqui, né? Como você é para mim, a vida inteira, você sempre foi assim, você e o Ri. Então, eu sou muito grata porque Deus se manifesta por meio de vocês e de outras pessoas, né? E eu tenho essa fé que é inabalável. Eu uso isso todos os dias para ter força e para superar tudo isso, né? E acho que isso é muito importante. Eu até andei respondendo ali alguns comentários antes na tua página, né, de algumas pessoas que já tinham dúvida. Então, eu entrei até pelo Instituto e respondi. E eu acho que as pessoas também têm que mandar depois, entrar na minha página no Instituto e também perguntar, porque eu vou também continuar respondendo. Conduzindo, lógico, é muito bom. É uma troca, né? Como a gente falou. Conhecimento tem que ser compartilhado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que assim, a tua rede da felicidade, ela ensina muito a gente entrar nessa luz, né? E, inclusive, a gente aprende muito a essa tensão plena, né? A não desvirtuar tanto o pensamento, ou na hora que a gente desvirtua, puxá-lo, né, para aquela atenção plena. Eu comecei com 2 minutos, né? E eu faço guiada até hoje, Bruna, entendeu? E vou relaxando o meu corpo, ele vai indo, ele vai, né, desde do dedão do pé até os fios de cabelo que eu não tenho ainda, mas vai indo. É isso, é isso. É uma conscientização. No fundo, você está despertando uma sensibilidade que estava embotada pelo mundo, pela realidade. Muitas vezes as pessoas falam assim, isso não é realidade. Você fala assim, gente, o que é realidade? Sabe quantas bilhões de realidades existem? Cada ser humano desse planeta é uma realidade. É único. Não tem duas histórias iguais. Por mais que você conviva diariamente com alguém, a história daquela pessoa é diferente da tua história. Com certeza. A visão da realidade daquela pessoa é diferente da sua. E por aí vai. Então, você imagina quantas zilhões de realidades existem. E você vai ter que também criar a sua, dentro das circunstâncias que te ocorrem. E as circunstâncias que te ocorrem, elas vêm por alguma razão. E é importante a gente entender a razão, superá-la, compreendê-la, abraçá-la. Não adianta só lutar. Lutar é bastante. Você tem que compreender e achar dentro disso aonde você vai mudar, para onde você quer ir, o que aquilo tem de benefício, porque tudo tem também. O que pode ter de não... Aí você diz assim, eu vou limpar essa área, é uma área que precisa eu mexer, precisa limpar, precisa me reestruturar aqui. É importante que você olhe, porque a gente sabe, todos nós sabemos, que não adianta botar sujeira embaixo do tapete, que um dia alguém vai levantar esse tapete. É verdade. Mesmo seja alguém. E ela não vai embora, ela não vai sair de lá. Né? Então, assim,
Eu aprendi uma coisa na vida e eu sou uma pessoa impaciente. A vida me dá muita lição de paciência o tempo inteiro, inteiro, inteiro. E eu me penitencio cada vez e falo, vou aprender, vou melhorar, peço desculpas e vou em frente, né? Mas, assim, uma coisa que eu aprendi é a enfrentar o problema o quanto antes, sabe? Assim, é igual quando você tem que entrar na água gelada. Uhum. Adianta entrar devagar? Não, definitivamente não. Não funciona, entendeu? Então, Não. assim, é para fazer, bora fazer, É. entendeu? Tem que E eu limpar sou ali? assim. Vamos É, limpar, exatamente. eu Então, sou vamos assim. limpar, vamos erguer manga, vamos lá, sabe? Todas a gente tem muitos exemplos de grandes mulheres, né? É. E você repara que elas tiveram essa coisa. Vou criar meus filhos, vou na cara e na coragem, vou enfrentar, vou poder, vou lutar. Você fala assim, gente, essas mulheres são uma sucessão de milagres. É, é E nós verdade. somos, todos nós, Valéria, todos nós que estão aqui nos assistindo, que assistirão no futuro, que estarão perto ou estarão distantes, todos nós somos uma sucessão de pequenos e grandes milagres. É disso que a gente é feito. E a gente Uhum. precisa ter a consciência de que esses milagres existem. Porque muitas e muitas vezes a gente. Milagre acontece e você estava distraído, estava naquela distração que eu estava falando antes. Uhum. Então, ele passa por você, você não reparou o milagre. Não é legal você não reparar. Então, qual é o primeiro milagre? Acordar de manhã. É verdade. É um lindo milagre. Você acordou para a vida. Todos os dias você está renovando esse teu estar aqui. E isso já é legal. Você E mexe. agradecer, né? Exatamente. A gratidão é um grande portal. É. É um infinito, fabuloso portal. É. Agora, Bruna, a gente sabe que você, além de ter uma família super bem constituída, você também trabalha junto. Como que vocês conseguem manter esse equilíbrio? Porque muitas famílias até brigam com os pacientes e não entendem muito o que é, por exemplo, o meu fator é hormonal, né? Então mexe muito com os meus hormônios, sempre mexeu, né? E então, assim, eu procuro ter esse equilíbrio, mas nem sempre eu tenho. E muitas vezes a família não tem assim paciência, não entende. Como vocês, vivendo tanto tempo juntos, trabalhando juntos, como vocês conseguem ter esse equilíbrio? Inclusive o Kim, que é um fofo, o teu filho. Não, o que é o que mais tem o equilíbrio é ele. Ele é o que mais, ele é top de linha de equilíbrio. O Ria é segundo lugar, eu sou a pior. Mas assim, a gente foi construindo essa estrada, a gente foi abrindo passo a passo esse caminho. E a gente foi constituindo e colocando os valores que a gente foi escolhendo. Cada um de nós teve e tem constantes escolhas, minuto a minuto, coisas se apresentam, coisas podem ir para um rumo, para o outro. Todos nós temos, né? E essas escolhas, fazer escolhas, é o grande fator de definição da sua vida, de cada vida. Então, assim, nós juntos, a gente tem uma energia que se soma muito. Nós temos propósitos e valores muito similares, muito, muito parecidos. A gente escolheu o lado do bem, a gente escolheu querer defender causas que a gente acredita. A gente tem uma ligação com o divino, com o sagrado, e dentro e fora de nós.
E, obviamente, a gente discute, a gente briga, a gente se desentende. Nós somos uma família comum, você Uhum. entende? Comum. Mas a gente tem essa busca constante do que a gente quer para nós e para os outros. Uhum. E a gente tem que querer, a gente constata Uhum. que a gente quer o mesmo para nós e para os outros. E você falou uma palavra para mim que é a palavra-chave: construção. Vocês devem construir isso todos os dias, Todos os dias. porque vocês inclusive trabalham juntos, né? Então o que você acabou de dizer que o Kim é a versão aprimorada do casal. Infinitamente aprimorada. Infinitamente Que aprimorada. bom, E eu né? agradeço muito que seja assim, Uhum, porque assim, é uma benção você aprender com ele, como eu uhum, aprendo, uhum, entende? Aprender de fato. Eu não estou falando por falar. Ele, uhum, ele, ele tem uma, ele veio com uma bagagem. É uma, é um, é uma edição melhor, mas também vem com mais tudo, com mais sabedoria, com mais grandeza, com mais clareza. Aquilo que eu, vamos dizer assim, percorri grandes, né, tirei montanha do caminho para desenvolver e descobrir, ele já vem com isso. uhum. Você entende? Então, é muito, é muito, tem uma coisa muito clara para mim, para, de fato, foi uma coisa muito abençoada pelo universo de poder criar e construir essa relação. Muito legal isso, Bruna. A gente está caminhando assim para o final e eu gostaria de que você mandasse uma mensagem, por falar em união, em construção, porque muitos amigos, familiares, colegas de trabalho abandonam essas mulheres, muitos maridos também, né? Abandonam quando ela tem o diagnóstico de câncer de mama. E a mulher, né, se todos nós estamos aqui, é porque a mulher nos colocou no mundo, ela gerou todo Claro. mundo que está aqui. Né? E o primeiro alimento veio exatamente pela mama, que Sem é o dúvida. leite. Né? E neste momento que ela tem um problema exatamente na mama, que nos deu o alimento, o primeiro alimento, parece que o mundo, muitas pessoas viram as costas. E você é uma pessoa de muita união, você constrói o tempo todo, é o bem, seja no meio ambiente, causa da mulher. Então, tudo é muito construído e é muito de dentro para fora, e de dentro para fora também da sua família. Então, eu queria que você mandasse um recado para esses familiares, colegas de trabalho, enfim, sobre amor e carinho, como salvam vidas. Sem dúvida nenhuma. Não só amor e carinho salvam vidas, mas existe é uma palavra, na verdade, que é empatia, e que agora, durante a pandemia, a gente está vendo ela aparecer em lugares onde ela não existia. E talvez se revelar que não existe em outros lugares, né? Porque tem muita gente com indiferença, como você diz. Mas a indiferença tem que acabar. Não é mais um momento, uma era para sermos indiferentes. E a pandemia mostra isso. A pandemia pode atingir qualquer um a qualquer momento e ninguém sabe o que pode acontecer. Nós estamos lidando com um grande desconhecido, assim como Verdade, é um diagnóstico de qualquer doença, né? verdade. Eu acho que tem uma pequena regra que vem desde Jesus Cristo, que é você se colocar no lugar do outro. Você trata o outro como você gostaria de que te tratassem se você estivesse naquela posição. Isso serve para seres humanos, serve para um bicho, para um animal que você
pega na rua, que está abandonado, e você leva para casa e diz, eu vou cuidar, vou arrumar um lugar para ele. Isso serve para um meio ambiente, serve para uma floresta, serve para um mato, serve para uma planta, serve para tudo o que há, onde há sinal de vida. Né? Essa é a complexidade. As pessoas têm que compreender que está tudo conectado. E a pandemia é um exemplo de que está tudo conectado. Ou seja, uma coisa que acontece na China paralisa o Brasil, do outro lado do mundo, tamanha conexão que vivemos. Então, quem não faz essa conexão, mais cedo ou mais tarde, vai ter que fazer, de alguma forma. E você se colocar no lugar do outro para agir, para falar com ele, para entendê-lo, isso não significa que de vez em quando você não perde a paciência, briga com ninguém. Nós não somos santos. É normal. Né? Normal. Né? Mas eu vejo, por exemplo, lugar onde as pessoas mais são tensas. Vou dar um exemplo. Trânsito. Hoje menos, que tem menos trânsito. Né? Mas trânsito é um lugar de grande tensão. E outro dia eu estava percebendo isso. Se você vira aqui para fechar alguém, ou vira porque quer virar, ou bota pisca-pisca porque quer virar, enfim. E tem assim uma reação horrível das pessoas. Mas no instante que alguém, e não estou falando de mim ou de você, mas qualquer ser motorista, se ele abre o vidro e pede assim, por favor, você me deixa passar? Todos, sem exceção, vão deixar. O que isso significa? Que se você for com raiva e com ódio e com supremacia e com querendo se impor a sua vontade, com arrogância, enfim, com esses valores todos errados, a vida vai trazer todos esses valores errados para você de volta. É verdade. Se você compreender um pequeno gesto de gentileza e pedir, dá licença. É verdade. E gentileza gera gentileza. Né? Gentileza gera gentileza. Bruna, eu queria que só que você finalizasse com a sua explicação sobre este gesto. O namastê é um gesto muito usado no Oriente, é muito usado no budismo, mas todos os gestos, eu já vi muito religioso em todos os lugares falando assim, amém. Você não precisa falar namastê, se você não sabe nem o que é. Não há necessidade de pertencer a nenhuma tribo a qual você não se sente pertencendo. Você pode falar o que você quiser. Você pode dizer assim, olá, oi. Você pode falar o que você quiser. Mas o namastê é uma tradução bonita que diz o seguinte, o Deus que habita dentro de mim reconhece o Deus que habita dentro de você. Num gesto simples, numa simples palavra, eles conseguiram traduzir uma luminosidade e uma divindade que existe dentro de todos nós. E você falou isso no começo da live, né? Até que eu tinha te dito isso, mas o que eu disse já vem de outros ancestrais. Todos nós carregamos Deus dentro de nós, assim como Deus está fora de nós, porque Deus está em toda parte. Toda parte. Então, essa reverência que a gente tem que prestar, não só para o Deus, mas uns aos outros, porque há Deus em cada um de nós. Então, vou encerrar com isso. Namastê. Agora eu vou pedir para as pessoas ficarem aqui, porque eu vou ter uma surpresa, Bruna, tá? Para elas. Meu amor, namastê. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Muito obrigada. Muito obrigada por essa conversa gostosa. E obrigada por todo mundo que está aí, mandou 1000 comentários, coraçõezinhos. Estamos muito perto, muito juntos. Obrigada.